Tem gente que volta a trabalhar depois de um acidente, mas volta com dor, menos força, limitação e acha que acabou ali. Só que tem um benefício do INSS que muita gente nem pede, por um motivo: confunde com auxílio doença. E essa confusão custa caro. Eu sou Cris Barreto, advogada, especialista em previdenciário e benefícios do INSS. E esse é o INSS sem complicação, onde eu falo de forma clara, objetiva, de tudo do INSS. E hoje eu vou explicar sobre o auxílio acidente. E para entender de verdade, eu vou começar explicando o que não é o auxílio acidente, porque é aí que o erro acontece. Auxílio acidente não é auxílio doença e também não é auxílio doença por causa de um acidente. O auxílio doença é quando você precisa se afastar temporariamente. E o auxílio acidente é outra lógica. E ele não é aposentadoria por invalidez, que é conhecida também como benefício por incapacidade permanente. Porque neste caso, a pessoa não consegue trabalhar de nenhuma forma e nem pode. Já o auxílio acidente é diferente. Ela pode continuar trabalhando. Já o auxílio acidente é uma indenização paga pelo INSS mensalmente, quando a pessoa teve um acidente ou uma doença do trabalho e ficou com uma sequela, uma limitação que atrapalha ela no dia a dia ou no trabalho. Não precisa ser incapacidade total, é redução, limitação ou dificuldade. Agora vamos a um caso real. Pedro tinha 50 anos. Trabalhava carregando peso, em coisas que demandavam força. Ele teve um acidente. Nesse acidente, ele fraturou a perna. E aí ele sentia limitação de dor, já não tinha a mesma força. Quando ele voltou a trabalhar, ele não era o mesmo. Ou seja, ele teve que conviver trabalhando com dor, limitação, não conseguia mais agachar da mesma forma. E o que Pedro pensou? Se eu voltei a trabalhar, eu não tenho mais direito a nada. E aí é que está o ponto. O direito nasce porque Pedro voltou a trabalhar, mas tem uma sequela do acidente. No dia a dia, o que acontece é o seguinte: a pessoa fica indo e vindo no INSS, deixa de receber um benefício mensal que poderia ajudá-la, fica com ansiedade, com medo da perícia e ainda ouve: ah, isso aí não existe, isso aí é só para acidente de trabalho. Agora, de forma bem prática, para existir o direito ao auxílio acidente, você precisa olhar para 4 coisas. Teve acidente ou doença ligada ao trabalho? Pode ser acidente de trabalho, acidente em casa, acidente no trânsito ou acidente em qualquer lugar. E pode ser também doença do trabalho ou doença ocupacional quando tem relação com a atividade. Ficou com uma sequela? Sequela é limitação, dor, perda de movimento, perda de um membro superior ou inferior, entre outras coisas que limitam você. Essa sequela reduz a sua capacidade para o trabalho? Não é nunca mais consigo trabalhar, é trabalho com dificuldade, com limitação. Você era segurado do INSS na época? Quer dizer, trabalhava, tinha vínculos, tinha contribuições válidas na época. E aqui um ponto importante: o auxílio acidente é pago para o trabalhador que é CLT, ou o trabalhador que é segurado especial, que é aquele rural, pescador artesanal, ou quem trabalha como doméstico. Mas atenção, se na época do acidente você era MEI ou pagava sua contribuição no carnê ou na guia, você não tem direito ao auxílio acidente, porque é restritivo. As pessoas que têm direito ao auxílio acidente são as que eu falei anteriormente. Saliento mais uma situação. Se na época do acidente você estava desempregado, mas seu último vínculo era esses que eu falei, como CLT, empregado doméstico ou segurado especial, você tem direito ao auxílio acidente, porque o seu último vínculo dava direito a ele. Se você quer evitar dor de cabeça, pensa assim: você precisa comprovar o acidente e as sequelas que você ficou depois do acidente. Para comprovar o acidente, você precisa comprovar através de alguns documentos. Por exemplo, boletim de ocorrência, laudo médico, prontuário médico, entre outros documentos que informem que você se acidentou. Às vezes até no prontuário do posto de saúde vai estar lá descrito isso. Se o acidente foi no trabalho, você precisa ter a CAT. Às vezes a empresa não emite, mas aí
tem que ser analisado caso a caso. E para provar a sequela, você precisa de documentação médica, pode ser SUS ou particular, que descreva claramente quais as limitações. Também é importante juntar exames, atestados, prontuários, tudo para comprovar o que aconteceu e como você ficou depois do acidente. E o segredo aqui é simples, não é levar papel por levar, é levar papel que explique claramente quais as sequelas que você ficou e quais as limitações que você vive lá no seu trabalho no dia a dia. E agora vamos para uma parte importante, o valor do benefício. O valor do auxílio acidente costuma ser 50% da sua média considerada pelo INSS até a data do acidente. Exemplo simples. Se a sua média for R$ 4.000, você vai receber R$ 2.000 de auxílio acidente. E se for um salário mínimo, você vai receber metade disso. E até quando você recebe? Vai receber até a data da aposentadoria, porque ele não é para o resto da vida. Quando você se aposenta, ele para. Para você ter uma ideia simples do que costuma aparecer nestes casos: dor, limitação, amputação, problema de visão, de audição, entre outros. E um ponto que muita gente não entende: não existe uma lista de sequelas. O que precisa ser comprovado é que há uma sequela e que essa sequela tem relação com o acidente, seja ele de qualquer natureza ou do trabalho. E ainda, que essa sequela causa uma limitação. E por último, e não menos importante, não importa o grau da sequela. Pode ser mínima, inclusive a lei diz isso. O que importa é que ela limite a sua capacidade. O INSS sem complicação existe justamente para explicar esses pontos que quase ninguém comenta. Porque quando o assunto é benefício previdenciário, entender antes evita frustrações futuras. Se esse conteúdo te ajudou, deixe um comentário aqui embaixo ou compartilhe com alguém que esteja precisando saber disso. E para continuar entendendo seus direitos, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios do INSS sem complicação.